dando sequência aos resumos em vídeo dos capítulos do livro Copa para Quem, Olimpíadas para Quem, Arte e Mega Eventos Esportivos contra Narrativas na Cidade Turística. Agora nós chegamos ao capítulo 3, que se chama Arte, Artivismo, Estéticas Insurgentes. Nesse capítulo eu tento conceitualizar a arte, lembrando já do conceito do Rancière de arte como partilha do sensível. Então, como uma partilha de sensibilidades, não exatamente como muita gente ainda tem a ideia de que arte é uma coisa, né, sagrada e tudo mais, está envolta em ranços burgueses, aristocráticos, etc. Então, vou desenvolvendo a partir daí, lembrando no capítulo anterior da questão da cultura. A gente falou que a cultura, por exemplo, para Guattari é um conceito reacionário porque segmenta ideias, e é possível falar de culturas capitalísticas, né? Então tudo pode ser cultura, né? Pode ser até cultura do estupro, né? Então, como que o conceito de cultura fica problemático? Com cultura das Olimpíadas, a cultura da violência, a cultura de várias questões que nem sempre estão ligadas à questão artística, né? Então, lembrando então que contracultura poderia ser uma resposta a isso, né? O conceito de contracultura, muito em voga nos anos 60, anos 70. O conceito de anti-arte também é uma resposta ao conceito de arte aristocrática, burguesa, etc. E aqui os professores Jorge Vasconcelos e Mariana Pimentel levantam a bola de que ações estético-políticas também podem ser um conceito interessante. Em resposta a esse artivismo, essas estéticas insurgentes, esses conceitos que, por exemplo, esse do artivismo foi levantado por uma jornalista, Juliana Monachesi, na Folha de São Paulo, em 2003, para falar dessas junções de política e arte que estavam acontecendo por conta dos eventos internacionais, né, do crash da Bolsa e de Seattle. E em Seattle, por exemplo, Edgar Morin fala que foi uma das primeiras ações onde ele escreveu no Le Monde, né? Escreveu o seguinte: umas manifestações que ocorreram contra o encontro da Organização Mundial do Comércio. E ele diz que esses atos foram muito interessantes e viraram o século, né? Foi o marco do século, da virada do século para o século XXI, né? Século XX para o século XXI. Então, conceituando a arte nesse sentido político, né? De arte e política, para chegar a essas ações que ocorreram, como eu já falei, assim, depois do crash da Bolsa, no Nova York, e a Primavera Árabe. O crash da Bolsa foi em 2008, e a Primavera Árabe, final de 2010. E aconteceram maneiras de ocupação do espaço urbano que mudaram a paisagem e instauraram, de certa forma, ações estético-políticas. Estético porque mudavam a cidade, né? E políticas porque, obviamente, pensavam a polis. Então, essas ações estético-políticas nem sempre reivindicavam o conceito de arte, mas tinham muito a ver, né, com esse universo artístico. Então, é isso que eu conceituo aqui nesse capítulo. Então, falo da Primavera Árabe, que começou, por exemplo, com uma ação muito radical, né, de autoimolação de um camelô, que era o Mohamed Bouazizi. Ele vendia frutas e foi impedido de vender frutas, né, pelo governo da Tunísia. E aí ele ateou fogo no seu próprio corpo em frente à prefeitura. Esse ato desencadeou vários outros atos que chegaram até a
uma grande parte do mundo árabe, norte da África, e foi uma coisa realmente maciça, né? Muito, uma rebelião muito grandiosa, né? Então, que levou a essas questões da ocupação do espaço público, que aconteceu no Zuccotti Park, nos Estados Unidos, por exemplo, por conta dessa questão da bolsa, né? Aconteceram os movimentos dos anônimos, das máscaras, né? Na Espanha, o 15M, várias ocupações diferentes ocorreram. E no Brasil, em 2011, o Ocupa Rio já fazia esse tipo de ação estático-política, colocando barracas em frente ali na Cinelândia, e são as primeiras ocupações, e chegando a 2013, onde ocorreram vários ocupas, né? Várias ocupações. De novo, na Praça da Cinelândia, em frente à Câmara dos Vereadores, ocorreu o Ocupa Câmara, que ficou lá 67 dias, e promovendo várias ações estético-políticas, artísticas, lavanderia das escadarias da Câmara, a lavagem das baratas, era como se chamava, em referência ao Jacó Barata, que é o grande empresário de ônibus daqui do estado do Rio de Janeiro. A ocupação tinha a ver com uma CPI que estava ocorrendo lá, mas era uma CPI chapa branca, uma CPI só para fazer de conta de que estava sendo investigados o cartel das empresas de ônibus, mas estava na cara que não. Então aconteceu essa ocupação ali na frente da Câmara por 67 dias. Foi bastante tempo, né? E mexeu bastante com a estrutura da cidade, né? Então eu falo dessas ocupações e chego até 2013, né? Movimento plural, e eu acho que até hoje existe uma disputa de narrativa, o que foi 2013, para qual grupo foi mais benéfico 2013, né? Talvez tem muita gente que diz hoje, né, que a direita mais reacionária se aproveitou de 2013. Naquela época parecia que era um momento auge do anarquismo brasileiro, então tinha a questão dos black blocs, né, os black blocs também com essa vestimenta preta, com máscaras, então tinha uma afronta estética, né? E quebrando os símbolos do capitalismo, né? Quebrando vidraças de banco e lojas altamente capitalísticas. Isso escandalizou, né, a mídia tradicional, a mídia hegemônica, e fez um certo alarde, né? Olha só o que está acontecendo, teremos que ter medo dos black blocs. Então os black blocs vieram, né, os praticantes dos black blocs vieram com um elemento estético-político muito forte, né, que mexeu com as estruturas e o imaginário popular, né, quebrando esses símbolos do capitalismo, é o que eles atacam, né. Então a questão da ocupação se estendeu depois da Copa, com a ocupação do Ministério da Cultura, no Palácio, aqui no Rio, no Palácio Capanema, por conta da ação do Michel Temer, que queria acabar com o Ministério da Cultura, né? E aí depois de um tempo o Ocupa Minc foi para o Canecão, o prédio do antigo local de espetáculos, que é o Canecão, que pertence ao FRJ, ficou lá mais algum tempo. E existiram muitos outros ocupas, o Ocupa Cabral, na frente da casa do então governador Sérgio Cabral, hoje preso, réu confesso, falou que aceitou propina por conta da Copa, por conta das Olimpíadas, e por conta da Copa principalmente, né? E várias ações desse sentido. E aí lembro inclusive daqui da Márcia Tiburi, eu botei um trecho da Márcia Tiburi hoje, que está exilada, né, uma questão também interessante, depois de que ela foi
começou a ser assediada, sofreu bullying e depois perseguição do pessoal do MBL, do movimento Brasil Livre, né? Livre não sabe de quê, né? E aí ela diz o seguinte, no Ridículo Político, um livro mais ou menos recente dela, né? Sabemos que os controles políticos e biopolíticos, né, como dizia Foucault, a questão da ciência que controla o corpo, né? Existia uma época, por exemplo, em que dizia assim, quem tem um nariz tal tem tendência ao crime, quem tem a orelha tal é um controle biopolítico, né? Então, sabemos que os controles políticos e biopolíticos, os controles que definem o lugar dos corpos e o próprio lugar da vida, sempre passam pela ordem estética. Então, às vezes, é uma afronta ser você mesmo, né? O direito à cidade não é sempre também um direito visual e sonoro à cidade. Então, situando aqui a questão da pichação, né? Por que a pichação não pode e o outdoor pode? O dinheiro pode, quem não tem dinheiro não pode. Então, todas essas questões estético-políticas, nem sempre reivindicando o status arte, mas sempre ligando-se a questões políticas. Sobre isso que fala esse capítulo, também lembrando, né, dos comitês populares da Copa e das Olimpíadas, que foram bastante atuantes, fazendo uma documentação grandiosa do que aconteceu, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, falando dessas ações de tentativa de subversão da lógica predominante de que o espetáculo vale mais, né, do que vidas, né? Então, essa é uma pequena introdução, porque eu vou falar nos capítulos sequentes, para situar a questão da arte como contranarrativa frente à Copa e às Olimpíadas. Então, esse livro vai ser lançado na sexta-feira, dia 22 de março, na Praça Mauá, a partir das 6 horas da tarde ou da noite. Então, até lá.